na pessoa do professor Fernando Brito Alves, o convite para estar aqui, dividindo um pouquinho de umas ideias que me andam pela cabeça há alguns anos. O professor Jair teve a generosidade de me assegurar esta plateia, para que eu possa trocar um pouquinho de impressões sobre o papel das políticas públicas no projeto constitucional de transformação e o que o direito possa contribuir para este processo.
uma transformação, mas uma transformação sujeita a esses compromissos dilatórios, uma transformação que vai se beneficiar do tempo. Havia um outro componente que não estava na cabeça, talvez não estivesse tão claramente na cabeça do Constituinte, mas que é um componente importante também, que é o seguinte: quando a gente pensa em direitos fundamentais e assegura direitos fundamentais, há uma segunda discussão importante, que é saber qual o critério de justiça que vai presidir a efetivação daquele direito fundamental. Então, fica assegurado o direito fundamental à moradia, diz lá o artigo 6º. Que critério de justiça vai presidir a distribuição de moradia? É um critério de justiça distributiva? É um critério de justiça compensatória? De que justiça estaríamos falando? Tudo isso exigiria um certo transcurso de tempo para amadurecer. E aí, também, neste momento histórico, havia um mito da suficiência do legislador. O legislador, que agora está prometendo, o legislador constituinte, vai executar. Ele será capaz de tudo, né? E por que havia esse mito? Bom, primeiro, eram os legisladores que estavam escrevendo a Constituição, né? Então não dava para eles escreverem a Constituição e dizerem: não, mas não vou entregar isso na mão do legislador, não, né? Seria uma contradição em termos. Eles precisavam crer em si mesmos, por isso eles apostavam em si mesmos como os executores do projeto de transformação. À época também, a doutrina estava muito influenciada, como os senhores sabem, pelo constitucionalismo dirigente, que era a lógica do professor Canotilli, segundo a qual o legislador teria um papel muito importante na concretização das promessas constitucionais. E a doutrina abraçou essa ideia. É isso mesmo, tudo está confiado ao legislativo e o legislativo vai ser o agente de transformação. Eram tempos, amigos, de uma certa embriaguez democrática. Boa, devida, a hora era para isso mesmo, né? Os representantes do povo, que finalmente tinham chegado lá, iriam resolver. E aí, portanto, se consolidou esse mito aí do legislador como o artífice das soluções, né? Pois bem, mas o problema está em executar as promessas, né? As cláusulas constitucionais, que eram vagas, né? Todos, fica assegurado o direito a isto ou aquilo, quando detalhadas, elas vão empreender inclusões e exclusões, né? Pensem bem, a Constituição assegura lá proteção no campo da assistência social. Aí vai a Lei Orgânica da Assistência Social, cria uma prestação para os vulneráveis, conhecida como Benefício de Prestação Continuada, BPC, e a lei diz o seguinte: olha, é só para se a família ganhar menos do que 1/4 do salário mínimo. Incluiu as famílias que ganham menos de 1/4 do salário mínimo, mas excluiu um monte de gente. Talvez tenha excluído muito mais do que incluiu. Então vejam que esta escolha de detalhamento pelo legislador é muito difícil, né? Porque tem um ônus político para o legislador, tem um preço político. Além disso, desenhar essas políticas, né? Desenhar essa estrutura de garantia dos direitos exige um contato direto com a realidade, que nem sempre é tão fácil para o legislador, né? Saber exatamente como as coisas se desenvolvem no plano do ensino fundamental no município de Jacarezinho. Não sei se o legislador tem essa percepção da realidade, né? E que as coisas são diferentes no município de Jacarezinho, no município do Rio de Janeiro e em São Gabriel da Cachoeira, no Alto Amazonas, onde você só consegue chegar de barco, né? Então, o mito do legislador acabou se desdizendo porque a tarefa que a eles foi delegada é uma tarefa muito complicada. Vejam que há ainda um outro componente, que é um componente político importante. O limbo, né? Não saber muito bem qual seja o conteúdo dessas promessas constitucionais, favorece que eu, na minha negociação política, consiga dar uma prioridade a alguma coisa que talvez não fosse a prioridade constitucional.
mas não está muito bem defendido na Constituição, muito bem definido, ok, eu tenho força política com o governador ou com quem seja e consigo dar uma determinada prioridade. Então, o fato é que o legislador, que era o destinatário das promessas, não conseguiu dar conta delas. E aí o que aconteceu? De vez que os direitos estavam lá, a mesma Constituição diz no artigo 5º, parágrafo 1º, que eles têm aplicação imediata. E a população foi se dando conta de que isso lá estava, né, no texto constitucional, começou a pressão social para que aquelas promessas constitucionais virassem realidade. E o legislador não fez, mas a administração está aí para isso mesmo, né? E aí, portanto, você começa a ter as políticas públicas, quer dizer, os programas de ação estatal para cumprir os compromissos constitucionais desenvolvidos pela própria administração. A administração passa a ser o grande impulsionador, né, o grande artífice desse modo de ação estatal, quem desenha este modo de ação estatal, né? E veja, esse desenho de ação estatal pela administração vai acontecendo nos vários níveis, com todos os riscos a isso inerentes, de desigualdade, de falta de informação, de falta de expertise técnica, né? E este foi o quadro, então, que a discussão sobre políticas públicas se pôs. Olha, aqui não tem política pública, tem política pública, é efetiva, não é efetiva, tem a ver com o que a Constituição prometeu, não tem a ver com o que a Constituição prometeu. Muito bem, segundo ponto que eu disse que trataria com vocês era onde reside o dissenso, né? Primeiro aspecto nesse ponto que eu queria destacar é o seguinte: de que dissenso nós estamos falando? Nós estamos falando de dissenso entre a ideia de políticas públicas e o discurso do direito. Frases muito comuns da gente ouvir, na pós-escrita inclusive, né? Não existe política pública nessa matéria. Ou então, as políticas públicas que existem são inefetivas. O que é inefetivo, né? O que vai caracterizar que esta é uma política pública específica desta ou daquela área, né? Aí nós já temos posto o dissenso. E aí a grande pergunta é a seguinte: o que as políticas públicas são chamadas a fazer? Essa é a dúvida, ou essa é a questão mais sensível. Vejam que as políticas públicas, elas são chamadas a mediar uma relação entre um quadro de fato e os compromissos constitucionais. É isso que elas fazem. Os compromissos constitucionais são num sentido, eu preciso alcançar aquele resultado, e há um quadro fático que precisa ser transformado, precisa ser objeto de atuação para eu conseguir concretizar aquele compromisso constitucional. Vamos pensar num exemplo concreto para facilitar o raciocínio, né? A Constituição, que se compromete com a igualdade material, não formal, ela vai lá e diz: fica assegurada reserva de vagas nos concursos públicos em favor das pessoas com deficiência. E aí, para cumprir este compromisso constitucional, desenvolve-se a política de cotas, que disciplina a relação entre um evento de fato, existência da deficiência, existência de um concurso público, e o comando do direito, comando valorativo, de que a gente precisa empreender as estratégias que promovam a igualdade material. Esse até é um exemplo fácil, né? Porque a Constituição diz exatamente, né, o que ela deseja alcançar e diz a estratégia. Olha, eu quero alcançar, reduzir as desigualdades, dizia lá, né? Valorizar o trabalho, proteger a dignidade da pessoa, né? E ela diz a estratégia: olha, no concurso público, reserve vagas em favor das pessoas com deficiência. Aqui é o caso fácil. Mas, normalmente, a Constituição não indica esses componentes todos. E aí a gente tem uma equação complicada. Porque a equação vai começar com valores jurídicos que a Constituição vai trazer, lá nos artigos 1º, 3º e em outros pontos, né? E o que são os tais dos valores jurídicos? Bom, os valores jurídicos,
Podíamos até discutir muito mais sobre isso, mas numa enunciação simplificadora, só para o meu próprio argumento, valores jurídicos são componentes que pertencem a um mundo ideal, né, e que são percebidos por nós e incorporados como orientadores da conduta. Num mundo ideal, seria bom que todos nós nos comportássemos desta ou daquela maneira. Agora, isto está no mundo ideal. Como é que eu faço para trazer para o mundo real? Eu vou ter que ter vários estágios de concretização desses valores, que estão postos em abstrato no texto constitucional. Então, vai haver vários estágios de projeção desse mundo ideal para o mundo real, né? E essa transição da idealidade para a realidade, ela vai sendo configurada pelos fatos, né? Ok, o valor ideal é este, mas qual é a realidade sobre a qual ela vai incidir? Qual é o conjunto de circunstâncias fáticas que ela vai ter que atuar e operar? E aí você vai ter o valor jurídico como a máxima abstração, um dever ser ideal, um dever ser atual, mais contactado com a realidade dos fatos, o dever fazer e, finalmente, o valor concretizado. Vejam que são vários estágios. Pensem ainda, falamos sobre a igualdade, né? Vamos pensar nesse valor jurídico abstrato, igualdade, né? Ele, no dever ser ideal, se projeta sobre as relações e a gente percebe no plano dos fatos que as relações humanas eventualmente têm desigualação. Aí eu sigo concretizando o valor jurídico igualdade, né? Olha, essas desigualações têm que ser, de alguma maneira, superadas. E aí eu crio o dever fazer. E aí, finalmente, se esse dever fazer tiver diagnosticado bem o quadro, de fato, a igualdade é resgatada. Nossa, Vinícius, por que esse papo tão abstrato, tão cabeça, para falar sobre políticas públicas e o que o direito pode fazer? Para a gente entender que, no mais das vezes, e no nosso sistema constitucional particularmente, o dissenso não está nos valores. Os valores estão na Constituição. Alguém pode dizer que o sistema jurídico brasileiro não é comprometido com a valorização do trabalho? Não pode. A Constituição diz que isso é o objetivo fundamental da República. Nós não temos dúvidas em relação a isso. Nós temos dúvidas sobre como se faz isso. Porque a nossa leitura dos fatos é diferente, né? Pensem, amigos, reforma trabalhista, né, recente. Muitos dirão, valoriza o trabalho, dá mais flexibilidade, permite que as relações de trabalho se reconfigurem para o mundo atual, né, com home office, com isso, com aquilo outro. Outros tantos dirão, ao contrário, desprotege as relações de trabalho. Todo mundo está buscando a mesma coisa, valorização do trabalho. A gente diverge sobre a estratégia, né? Então, o dissenso não está em relação aos valores, o dissenso está em relação aos fatos. Qual é a realidade sobre a qual os valores vão incidir e quais são os recortes, quais são as condicionantes que essa realidade vai determinar. E aí vai um primeiro ponto, assim, super importante, na síntese aí das minhas considerações. A nossa compreensão de que com a lista de direitos fundamentais do artigo 5º, a Constituição já nos deu todos os componentes que a gente precisava para o projeto de transformação é um equívoco. É um equívoco. Isso esquece que aquilo que está ali sinalizado tem que se traduzir numa relação entre esses valores e o universo dos fatos, né? Então, essa relação entre esses valores e o universo dos fatos é uma condição para o desenho do dever fazer, da estratégia de ação, da política pública. Então, o ponto de dissenso entre o direito e a política pública está em que o direito muitas vezes acha que sozinho, sem se socorrer desse diálogo com os fatos, vai dar a solução. E ele não vai dar essa solução. Então, a política pública entra
como o componente que faz a ligação com os fatos e que, portanto, potencializa a possibilidade da gente alcançar o resultado pretendido, que é a transformação social. Vejam que políticas públicas operam basicamente com os fatos. Quem já teve aula de teoria de políticas públicas, estudou lá o ciclo das políticas públicas, né? E tiver lembrado dele, porque às vezes a gente tem a aula e esquece rapidamente, né? Vai lembrar lá, primeiro momento do ciclo das políticas públicas, né? Identificação do problema, fato puro. O problema reside no mundo dos fatos. Segundo ponto do ciclo das políticas públicas, formação da agenda, também é fato. Qual é a prioridade que eu quero estabelecer, né? Terceiro ponto do ciclo de políticas públicas, formulação da política pública, também dialoga com os fatos. As estratégias disponíveis são essas. Estratégia A vai dar o resultado B, estratégia B tem a fragilidade tal, né? Quarto ponto, implementação das políticas públicas. Nada mais fático do que isso, implementação da política pública, trazer a política pública para o campo dos fatos. Quinto elemento do ciclo das políticas públicas, a avaliação, também é fato puro, né? Vamos ver se o resultado no mundo dos fatos concretizou os valores constitucionais que eu efetivamente queria proteger. Então vejam que a relação entre direito e políticas públicas tem que se estabelecer num plano assim de complementariedade, né? O direito ilumina os objetivos das políticas públicas, né? Direciona os objetivos das políticas públicas, mas as políticas públicas é que conciliam esses objetivos com a realidade fática, com o plano dos fatos, né? Vejam que me empolguei com o tema e deixei o slide para lá. Isso é uma indisciplina que eu de vez em quando cometo, professor. Bom, duas considerações finais. Primeiro, o que o direito não deve fazer. O direito não deve assumir essa posição formalista sobre a qual já me referi aos senhores. A posição formalista de que eu, direito, sozinho dou conta de tudo. Eu sou capaz de solucionar todos os problemas. Porque o universo dos fatos é determinante para a concretização do tal do projeto de transformação social. E o universo dos fatos, como eu já disse, configura o dever fazer. E o dever fazer nada mais é do que o direito. Durante muito tempo, amigos, a gente vivia esse nosso encantamento também com a nossa própria ciência, que é muito provocadora mesmo. Numa ocasião, eu fui dar uma palestra na universidade, acho que Alagoas, talvez, e aí o tema da minha palestra era o direito narciso, onde eu brincava com o mito, e dizia que o direito se encantou consigo mesmo, de tal maneira que ele ignorou as outras ciências, as ninfas que estavam próximas, e todo mundo sabe qual foi o fim de Narciso, né? Se viu no lago, apaixonado por si mesmo, mergulhou e morreu, né? Então é preciso que o direito abra os olhos para as ninfas que estão por perto, e são muitas, amigos. A economia, por exemplo, nos cursos de economia, você tem várias disciplinas que envolvem o direito, né? E nós, em boa parte das universidades, não sei se é o caso daqui, mas em boa parte delas, temos aquela introdução à economia no primeiro período, que a gente respira fundo, espera que passe logo, porque a gente, eu quero fazer faculdade de Direito, o que eu vou fazer em introdução à economia? Não tem nada com isso, né? E a gente segue assim, né? Há um ponto que para mim é particularmente sensível, eu sou procuradora do município do Rio de Janeiro, e por razões que a vida me apresentou, eu tive que me aproximar do direito financeiro, que é outro, professor Fernando, né? Na minha universidade era direito financeiro e tributário, as aulas de financeiro eram as 4 primeiras, e a gente rezava para passar logo, tampava o nariz, ai meu Deus, financeiro, né? Aí vinha o tributário, agora entendi, o tributário, IPTU, eu pago, né? Gente, e isso é super finanças públicas, que não é direito, né? Mas é absolutamente determinante para tudo isso que a gente está falando. Não adianta a gente fazer a teoria de direitos fundamentais mais extraordinária do mundo e aí chega nas finanças públicas, não tem, né?
Então é preciso que o direito se dê conta desses outros personagens que estão aí. Economia comportamental, né? Há um conjunto, nada tem mais a ver com direito do que economia comportamental, que é o estudo do que faz as pessoas formularem suas próprias escolhas. E o direito quer condicionar as escolhas. Como é que a gente vai condicionar as escolhas sem um contato com a economia comportamental? Né? Então, é preciso que o direito abra mão, saia dessa posição formalista. É preciso também que o direito não pretenda se apropriar desse percurso de transição do abstrato para o concreto. Isso também é um equívoco muito comum. Não, eu sei como é que é isso, eu sei como é que é a solução. Amigos, o que a gente sabe do mundo da vida? Não, pouquíssimo. A gente sabe no máximo do nosso quintal. Né? Eu atuei durante muito tempo em conflitos de moradia no município do Rio de Janeiro. E aí eu vi às vezes os colegas cheios de certezas em relação a como era a questão de remover uma comunidade, não sei o quê. E eu ficava pensando, o que eu sei disso? Sempre tive moradia regular, com inscrição municipal, com tudo, com licença para construir. O que eu entendo do puxadinho que um pai de família de classe baixa constrói porque a filha casou? Não entendo nada disso, né? Então, é preciso que a gente não pretenda se apropriar desse percurso todo de concretização, porque há escolhas estratégicas no campo da formulação das políticas públicas que são do domínio da política. É isso aí. São do domínio da política, não são do domínio do direito, né? E por que essas escolhas estratégicas são do domínio da política? Primeiro, porque a Constituição assim o quis. Segundo, porque elas envolvem trade-off. Né? Falei lá que o legislador tem dificuldade de incluir um e excluir o outro, né? Mas toda essa construção de estratégias de ação envolve trade-off, e o direito tem enorme dificuldade de conviver com isso. O direito não quer fazer ninguém perder nada, né? Quer deixar a gente nervoso, vem com a tal da prescrição, né? Ai meu Deus, a prescrição, aí vai perder o direito. Aí a gente começa, é do fundo de direito, é das prestações, porque a gente tem dificuldade em assumir o trade-off, né? Então essas escolhas que exigem trade-off não são do domínio do direito, são do domínio da política. E isso não deve nos angustiar. Isso é uma escolha política. A sociedade se pauta por escolhas políticas. Umas são mais acertadas, outras são menos, mas isso é do mundo da vida, né? Então a gente precisa abdicar dessa pretensão. E finalmente, a terceira coisa que o direito não deve fazer é desconhecer o dinamismo que é inerente às configurações desse dever fazer, né? Se o dever fazer, como concretização lá dos valores constitucionais, se dá a partir do diálogo com os fatos mudam e, portanto, o dever fazer muda também. Às vezes ele muda primeiro na política pública e depois, quando isso se consolida, ele vai mudar no plano legislativo, né? E é preciso que a gente reconheça que esse dinamismo é natural. Isso é outra dificuldade para o direito. Quando eu fui fazer pós-doutorado, professor, na Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas, foi uma experiência, porque a matriz de pensamento é totalmente distinta. Aí eu cheguei lá, doutor em Direito, né? Sabia tudo. Aí com um projeto sobre políticas públicas, falei lá para o meu supervisor, era um administrador. Olha, assim, assado, taraná. Aí ele virou para mim e disse, o que faz você pensar que políticas públicas têm essa estabilidade toda? De onde você tirou essa ideia? Aí eu saí arrasada, senhores. Poxa, imagina, com o meu projeto, eu saí arrasada. Então, os senhores que eventualmente têm uma reunião desse tom com o seu supervisor, não fiquem aborrecidos, viu? Faz parte do projeto, do processo de pesquisa. Aí depois fiquei meditando sobre aquilo que ele dissera, e aí me dei conta que o direito é a ciência da conservação. É o que a gente busca, né? O que a gente quer? Segurança jurídica, né? Ciência da conservação. E o que é segurança jurídica? Estabilidade e previsibilidade. Nada mais conservador do que isso, né? Então, o direito é a ciência da conservação. E a administração e políticas públicas vieram de lá, é a ciência da mudança.
mudou, mudou. Vamos fazer de outro jeito, não está dando certo, vamos reconfigurar. Né? Nós não temos a mesma facilidade. E aí por isso é que a gente tenta ignorar o dinamismo. Né? A gente entra com a nossa pretensão estabilizadora. Não, ó, é isso, então agora é isso. Não vamos mudar. Né? Vejam que, frequentemente, é essa interação entre a realidade e os valores ideais que vão reconfigurar, como eu disse, o dever fazer. Vamos pensar de novo num exemplo, amigos. O valor dignidade da pessoa humana, está lá no nosso texto constitucional, se projeta na realidade do dever ser ideal de várias maneiras, dentre elas com a proteção à personalidade. Né? Tudo bem. As mudanças na percepção das questões do gênero e da sexualidade passaram a indicar, isso é o que está no plano dos fatos, que a proteção à personalidade deve incorporar uma possibilidade de configuração deste elemento da personalidade a partir de outros dados que não só uma pré-determinação biológica. A gente passou a ver este fenômeno de outro jeito. Né? Então, o valor ideal, proteção à dignidade no viés da personalidade, passou a ser visto com outros componentes. Né? E aí você tem, por exemplo, uma mudança no dever fazer no que toca ao registro público, dizendo, ó, pode trocar o nome, pode trocar a indicação de gênero, e isto substitui o registro anterior. Né? Então vejam, se o direito com a sua pretensão estabilizadora disser, não pode, né? A gente estava impedindo a concretização dos valores constitucionais. E ainda há quem esteja dizendo, né? Não pode, o tribunal decidiu mal. Bom, mas agora eu preciso dizer o que o direito tem que fazer, o que lhe cabe fazer, porque afinal essa era a promessa, senão eu fico igual o legislador, eu prometi, mas não entreguei. Né? A promessa era dizer o que cabe ao direito fazer. Penso que um papel fundamental para o direito é contribuir para a construção de um processo decisório qualificado. Várias vezes eu disse, olha, políticas públicas estão sendo desenhadas no âmbito da administração, políticas públicas são objeto de escolha no domínio da política, né? Fiz várias considerações que abria o processo de escolha, abria o leque de possibilidades dentro do processo de escolha. E acho que num regime democrático é isso mesmo, né? É inerente ao ambiente democrático a possibilidade de formulação e reformulação das escolhas. Mas é preciso que esse processo de escolhas, esse processo decisório, seja um processo qualificado. Ele não deve ser um processo voluntarista. Eu vou construir um programa de ação estatal dessa maneira porque eu já fiz assim uma vez, porque eu vi lá na cidade de Jacarezinho, achei tão bonito, vou fazer igual. Não deve ser esta a motriz, né, do processo de escolha. Então, é preciso que a gente revalorize os atributos do processo de escolha. E isso é uma atuação muito importante para o direito, porque tradicionalmente houve uma discussão teórica, vocês que estejam na pós-estrito já terão tido contato com ela, entre substancialismo e procedimentalismo. Logo que a Constituição foi editada, havia essa discussão, o que a gente deve valorizar, o procedimento ou a substância dos direitos, né? Vamos valorizar a substância, e aí a gente esqueceu o procedimento. Eu não entendo por que se trabalhava com essa ideia de antítese, né? Acho que você podia perfeitamente valorizar as duas coisas, né? Mas o fato é que a gente esqueceu o procedimento, e isso nos levou a uma prática de escolhas públicas opacas, não conhecidas, cujos critérios de formulação não são sabidos. Há outras justificativas históricas para isso, né? Por que as escolhas públicas são opacas, não são sabidas? Há uma explicação, eu sempre gosto de trazer, que eu acho importante, né? Muito das escolhas da administração, especialmente as escolhas mais simples, elas decorrem de um conhecimento incompleto, porque a administração é a primeira porta onde batem os problemas, né?
Minha cidade viveu isso. Acho que aqui ainda não. Já tem patinete aqui? Pública? Não. Esperem e verão. Esperem e verão. Né? Um belo dia acordei e tinha um monte daquele negócio espalhado pela rua. Mas, amigos, foi assim uma coisa instantânea. Saí, tinha um montão. No início eram só verdes, agora tem verdes, amarelos, tem de todo tipo, né? Tem motorizado, tem sem motorizar. Tudo bem, apareceu. Aí é lógico, começou a dar problema. Um andava com aquilo na rua, outro, e aí, portanto, perigavam os carros. Outro andava com aquilo na calçada, atropelava o pedestre. O outro caiu, machucou. Não tem que ter capacete. Não tem que ter capacete, né? Confusão. Quem é que teve que resolver a confusão? A administração, né? Tá dando ruim, tem que atuar de alguma maneira. Então a administração é a primeira porta onde o problema bate, amigos. E aí, dava para dizer, não, peraí, vamos fazer um estudo técnico, vou montar um grupo de trabalho, 180 dias, vamos apresentar um relatório, menor condição, tinha que decidir, com um quadro incompleto, né? O troço estava começando ainda, a gente nem entendia muito bem como é que era aquele troço funcionava e tal, né? Decidiu com um quadro incompleto. Pode ter decidido mal, pode ser, né? Mas alguma decisão tinha que sair, né? Então, muitas vezes, quando a administração decide com um quadro incompleto, ela tem receio de declinar e dizer assim, sabe o que é? Eu não sei muito bem o que está acontecendo e por hora a solução que eu tenho é essa. A administração tem medo de dizer isso. Por quê? Porque a gente ainda tem a mística de que a administração tem uma bala de prata, que ela vai dar um tiro e vai matar o problema, né? De uma vez só. E se isso não acontecer, é porque o administrador é improbo, incompetente, né? Outro dia, professor Jair, eu fui visitar a procuradoria especializada que faz a consultoria e a colega estava me dizendo que ela tinha sido instada a fazer a regulamentação sobre o uso de drone no espaço aéreo do município do Rio de Janeiro. Aí ela dizia para mim, Vanice, mal sei o que é drone, né? Mais ou menos, perguntei ao meu filho, que é adolescente, sabe mais do que eu, né? É isso aí, gente, e vai decidir, porque, né? Também não dá para chamar. Então, a administração decide muitas vezes com conhecimento parcial, decide muitas vezes com conhecimento tácito, né? Isso também é um clássico, né? Você vai na repartição pública, né? Aqui na universidade, o professor Fernando vai lá e diz assim, olha, agora nós vamos fazer assim, professor, não pode. Mas por que não pode fazer? Não, professor, não pode fazer assim, isso é assim desde o tempo do... E aí vem um nome de autoridade. Que também não pode ser desde o tempo de um que ninguém saiba, né? Tem que ser desde o tempo de um que foi o melhor diretor da faculdade na história, né? Aí esse é cachanga, o senhor não pode fazer porque o outro, né? Então a administração decide por conta disso. E aí a decisão é opaca, não porque o cara quer sonegar a informação, é porque ele não sabe. Você pergunta para ele, por que você faz assim? Ele não sabe mais. Quando eu cheguei aqui na faculdade disseram que era assim que fazia, eu estou fazendo assim há 30 anos. Né? Pô, amigo, mudou e tal. Então, as decisões da administração são opacas, né? E nós precisamos lutar contra isso. Então, um investimento que o direito tem a fazer, que é um investimento importante, é este de qualificar o processo decisório, revalorizar o processo decisório, que venham as informações de fato, qual é o âmbito de discussão que deve se estabelecer, quem devem ser os participantes da formulação dessa decisão, posso tomar uma decisão experimental, por quanto tempo, né? Se eu disser que é experimental, eu tenho ou não tenho o compromisso de reavaliar em quanto tempo. Então, esta é uma contribuição importante que o direito tem para dar. Penso que nessa linha, né, complementar a isto, qualificar o processo de escolhas também é dizer o que é a zona de impossibilidade. Ok, amigo, você tem 18 alternativas, mas a 19ª não pode. Esta 19ª, a Constituição não permite, você vai ter que escolher entre as 18. Né? Então, há uma zona de não decidibilidade, isso o direito tem que dizer. Né? Dizer o que são as heterovinculações que vêm da própria Constituição. E, finalmente, um terceiro componente importante que o direito deve trabalhar
é reforçar a relevância dos deveres de justificação, né? Por que a administração agiu, quais foram os critérios que ela teve em conta quando agiu. E aí é um conjunto de experiências relacionadas ao estudo do tema da deferência para com as escolhas administrativas que ilumina isso, né? Que tipo de componente a gente pode entender que deva estar numa justificação de uma escolha administrativa que se repute adequada? Primeiro já vimos, conhecimento da matéria de fato, né? Mas há outros elementos. Qual é o grau de congruência desta escolha administrativa com as anteriores, né? É congruente? Não é congruente? Por quê? O que mudou que faz com que você adote agora uma outra escolha distinta da anterior, né? Então, o dever de justificação, ele é importante porque ele vai atrair para nós uma possibilidade maior de controle. Que na hora que a administração disser, escolhi B ao invés de A, porque os estudos científicos indicam que isso, aquilo, outro, você que integra esta comunidade científica eventualmente poderá dizer, administração, você se valeu de estudos científicos que já estão superados. Não é nada disso, né? Então, este investimento no dever de justificação é um investimento que viabiliza o exercício do controle. E esse é um exercício importante. Vejam que esta indicação para o direito, ela está vindo incessantemente. O último elemento que traduziu essa preocupação com a justificação foi a Lei 13.655 do ano passado, que alterou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro para dispor sobre normas de aplicação de direito público. E aí exigiu, por exemplo, análise consequencialista, que é um componente importante de justificação. E aí, muito curioso, que quando a lei exigiu isso do administrador, do controlador e do juiz, o administrador disse, tá bom, vamos aprender como é que a gente faz isso, né? Vamos ver. O controlador disse, comigo não tá. Estratégia do jogo de pique, né? Comigo não tá, não sou eu que tenho que fazer isso. E o judiciário também. Não tem que fazer análise consequencialista, não. Eu fico imaginando como pode um juiz decidir sem fazer análise consequencialista. Eu supunha que eles faziam isso o tempo inteiro, professor. Mas pelo visto, não. Então, quando o cara decide a quem ele defere a guarda do filho, ele não faz análise consequencialista. Fiquei surpreendida. Porque isso agora é uma novidade, né? Nunca fizeram isso, agora vão ter que fazer. Ou só no direito público, que eles estavam licenciados para, eu mando o que eu quiser e a administração que corra atrás. Não entendi. Mas fato é que a Lei 13.655 sinalizou nesse sentido. E o que é a análise consequencialista? Nada mais é do que justificação. Vejam, amigos, que isso é um direito com uma característica muito distinta daquilo que a gente aprendeu lá em Introdução ao Estudo do Direito, né? O direito trabalhando com a estrutura da norma de comando e sanção. Estamos aqui falando de outro direito, de um direito que é mediador da construção das escolhas públicas. Aí isso dá um medo, né? Era tão mais confortável aquela forma, olha, a conduta é essa e se não, o resultado é esse. Cara, eu vou ter que ser mediador da formulação das escolhas. A tarefa é essa mesmo. Porque a gente não sabe de antemão, né? Aquilo que a gente aprendia, né? O direito é o configurador das condutas, até é. Mas qual é a conduta boa? Em alguns momentos isso é muito simples de decidir, mas no mais das vezes, especialmente no campo das políticas públicas, não é. Então a nossa tarefa é difícil mesmo. É difícil mesmo. Exige um novo profissional, um profissional que é um engenheiro de construção de soluções. Mas isso tem que ser visto como um desafio muito bacana, muito inebriante, né? A gente tem que estar de olho brilhando, porque aplicar a formulazinha, gente, aquela caixinha de criança, né? Muitos dos senhores vão ter brincado com isso, aquela caixinha tinha o buraco quadrado, a pecinha quadrada, buraco redondo, a pecinha redonda, né? Então, aplicar aquilo é mole, inteligência artificial faz, está fazendo, né?
Agora, construir a solução a partir da matriz constitucional, mediando a formulação das escolhas públicas, isso é muito mais difícil. Mas isso é tarefa para a gente, porque a gente tem sofisticação intelectual e tem talento para isso. Obrigado.